Oi pessoal, hoje eu quero compartilhar, falar um pouquinho sobre confiança. Eu falei em alguns vídeos anteriores sobre fé e é muito parecido, né? Fé e confiança, tanto é que essas duas palavras elas se entrelaçam em muitos versículos da Bíblia. Isso quer dizer, em um versículo só nós vamos encontrar a palavra confiança e a palavra fé. Mas elas têm uma pequena diferença, né? E eu gostaria de falar sobre isso. Na carta de Hebreus, que é no Novo Testamento, ali tem uma definição bem clara sobre fé. Ali diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, né? Então existe na fé um componente temporário, coisas que se esperam. Nós podemos esperar algo, por exemplo, uma cura, né? um tempo, uma compra de uma casa, ou algo que Deus nos prometeu, ou a compra de uma roupa, e depois de um tempo aquilo ali já não é mais atual, né? Agora a confiança é um estado do coração, que não tem a ver com uma promessa, mas tem a ver com uma pessoa, tem a ver com a pessoa de Deus. Então nós podemos confiar o tempo todo, podemos ter uma confiança contínua, porque esse é no caráter e na pessoa de Deus. No Salmo 9, no versículo 10, diz, né, que os que em ti confiam, os que te conhecem, aliás, eles confiam no teu nome. Quer dizer, a confiança vem como resultado do conhecimento que nós temos de alguém. Na vida prática, nós podemos ver o seguinte: se eu for numa loja fazer uma compra, né? A primeira vez que eu chegar lá e fazer meu cadastro e quiser comprar, por exemplo, uma geladeira, a loja não me conhece, ela não conhece o meu caráter, ela não sabe se eu vou pagar aquela geladeira. Então o que eles vão fazer? Eles fazem um cadastro, eles vão pedir as minhas informações, e depois, se as outras lojas ou o banco confirmar, não, essa pessoa já comprou, já pagou, a loja vai, né, ela vai edificar então a confiança dela no testemunho dessas outras empresas, e ela vai me vender a geladeira a prazo para mim pagar as prestações. Assim também, quando nós conhecemos o caráter de Deus, quando nós temos a informação de que Ele já foi fiel com alguém e tudo mais, a nossa fé então ela é estabelecida no nosso coração, a nossa confiança é estabelecida. Então, quando nós não temos essa experiência própria, porque através da experiência, daquilo que nós já vivemos com Deus, essa confiança vai cada vez pegando mais raízes, mais firmeza no nosso coração. Quando nós não temos o endereço mais certo para nós adquirirmos a confiança e colocar essa firmeza no nosso coração, ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, porque ela é verdadeira, né? E a Bíblia é o que o Espírito Santo vai usar para colocar essa confiança. O Espírito Santo vai trabalhar, o Espírito Santo vai usar a Bíblia, vai usar aquilo que Deus já fez na vida de Davi, que já fez na vida de Abraão, que já fez em outras vidas. Teve um dia assim que eu acordei com um sentimento. Às vezes a gente acorda, né, com algum sentimento, ou acontece alguma coisa durante o dia, aquele sentimento parece que se instala assim no coração da gente, assim, um sentimento de solidão. Será que não chegava a ser mental? Será que Deus está vendo o que está me acontecendo? Mas aquele sentimento de como se Deus estivesse tão longe e não está se importando com isso. E aí depois eu me lembrei de algo que eu tinha lido na Bíblia, né, que tem lá no deserto, em algum lugar lá, plantas que ninguém enxerga, ninguém vê, e quem rega essas plantas e cuida delas é Deus. Assim como fala que os leõezinhos, quando eles choram e quando eles estão com fome, nenhum ser humano está notando, né, que eles estão chorando e que estão clamando pelos alimentos, e que Deus vai lá e alimenta. Assim também Jesus, ele fez muitas comparações. Ele diz para nós olharmos os lírios, olhar como eles são vestidos, né, dizer que Deus se importa mais conosco do que com os lírios, que nós olhamos mais.
E aí ele também fala, comparando-nos com os pardais, ele falou que as pessoas vão lá e matam os pardais, eles caem, mas nenhum deles cai sem o consentimento do vosso Pai, e que nós valemos mais do que pardais. Então, a Bíblia ela tem muitas dessas comparações que nos levam a pensar, que nos levam a confiar, né? Que nos ajudam a confiar. A palavra de Deus, ela é uma profecia, e ela veio para edificar, para nos animar, para nos corrigir também, é lógico, mas principalmente ela nos anima, né, nos endireita. Então, aí depois no Salmo 125, no versículo 12, onde diz que os que confiam no Senhor, os que confiam em Deus, eles são como os montes em volta de o Monte Sião em volta de Jerusalém, e ele é firme para sempre, não se abala. E também lá no Salmo 112, no versículo 7, diz que essa pessoa, ela não teme má notícia. Ela não fica, estão matando, estão roubando, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Não fica temerosa com essas má notícias, porque o coração dela continua firme, né? Como Sião, né? Como o Monte Sião em volta de Jerusalém, não se abala e fica firme para sempre. Isso quer dizer que não é uma pessoa nervosa, agitada, e que fica apavorada com isso, com aquilo, com os acontecimentos. Então a fé e a confiança andam muito juntas, mas nós precisamos ter a confiança sempre. E quando o nosso coração confia, é muito mais fácil a gente ter fé. Tem pessoas que tiveram traumas na vida, ou que passaram fome, ou que foram violentadas. Para essas pessoas é muito mais difícil elas terem fé, né? Assim, praticarem a fé, porque não existe a confiança. Elas são naturalmente desconfiadas, né? Por exemplo, Tomé, quando provavelmente, né, Jesus, quando disse para ele ser crente e não incrédulo, o Tomé era incrédulo, mas antes da incredulidade dele, nós vemos que ele não confiava. Os 11 colegas, né? Os 11 discípulos, eles ficaram juntos 3 anos. E depois falaram, Tomé, a gente viu o Senhor, ele esteve aqui, comemos com ele e tal, comemos peixe, sei lá o que. E o Tomé não acreditou, ele disse, não, se eu não colocar o meu dedo do lado dele, não ver a cicatriz e não comprovar por mim mesmo, de modo nenhum eu vou acreditar. E acho que a maioria das pessoas, a gente até tem esse ditado, eu sou meio Tomé, não acredito assim. Tem pessoas que até parece que se sentem orgulhosas de ser meio Tomé, né? Mas não é nada bom. E aí então quando Jesus tratou isso no Tomé, né? Eu creio que depois ele deve ter mudado com relação ao que as pessoas falavam. Então, claro, tem aquele tipo de pessoa que a gente chama de Maria vai com as outras, que acredita e confia em tudo. Isso também não é bom, né? Mas não dá crédito, não dá confiança para alguém é muito difícil. E tem pessoas, né, que, por exemplo, quando elas sofreram um abuso tanto sexual quanto violência física, apanharam muito, elas têm muita dificuldade de parar na presença de Deus, de receber um toque do Espírito Santo. Às vezes a gente vê no momento do mover do Espírito Santo, onde pessoas caem pelo poder de Deus, descansam, uns dormem. Tem pessoas que ficam ali com os olhos arregalados. E não quer dizer que todo mundo que não caia diante da presença de Deus no momento de mover, quer dizer que tenha desconfiança, mas a gente conhece, olha no meio do público assim, e vê que algumas pessoas estão tensas e ficam. Nessas o Espírito Santo não vai tocar, porque ele sabe, não dessa maneira, né? Porque ele sabe que elas têm medo de um toque físico, e muitas vezes o Espírito Santo nos toca fisicamente, né? Toca no nosso físico e nos faz sentir a presença dele, e algumas pessoas têm essa dificuldade. Isso também pode ser curado, pode ser restaurado, pode ser trabalhado. Quer dizer, a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem poder de transmitir através do Espírito Santo tudo aquilo que nós precisamos que ela transmita, né? De nos transmitir confiança, de nos transmitir fé, de nos transmitir esperança. Tudo isso nós encontramos na palavra de Deus.
Eu gosto muito, muito, muito mesmo de ler a Bíblia, é algo que eu tenho uma disciplina diária. Talvez um dia ou dois na minha vida eu não leia a Bíblia, mas é mais difícil eu não ler do que ler. Eu leio às vezes várias vezes no dia, gosto muito de consultar, porque ela realmente, a leitura da Bíblia, né? Como eu falei, o Espírito Santo usa para edificar o nosso coração. E a confiança, ela não só é o passo antes da fé, mas quando nós confiamos, a nossa vida adquire qualidade em vários sentidos, porque nós dormimos à noite, nós temos paz, o nosso corpo funciona melhor, tudo funciona melhor quando nós vivemos uma vida de confiança. E ela vem, né? Não precisamos nos desesperar, eu sou desconfiado, eu não consigo, porque Deus, Ele é bom. E Ele edifica a nossa confiança, Ele edifica o nosso coração, através da oração, através da busca, da leitura da palavra, através de ouvir também o que outras pessoas falam, né, nas pregações, na igreja. Tem tantas maneiras de edificar a nossa confiança. Amém? Então, nas próximas vezes eu não tenho ainda, não sei o que o Espírito Santo vai colocar no meu coração para falar, mas provavelmente vai colocar algo, então continue me acompanhando, ok?